Bom dia, gente. Uma alegria estar aqui, sempre especial. Eu venho aqui, toda vez que eu venho, eu penso, poxa, tem que estar mais aqui. Mas é muito bom estar aqui, muito bom estar com o Davi, a Ana aqui também, amigos do coração. Queridos, eu quero já te convidar a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Felipe falou dos livros, eu trouxe alguns dos meus livros ali, marcados pelo Espírito, em busca de uma vida tomada pelo Espírito de Deus. Eu falo sobre o que é ser um homem espiritual, o que é andar no Espírito. É muito parecido com o jeito que eu prego, com histórias, testemunhos, fundamento bíblico. Valentes pela Verdade, que é assim um livro do coração, vivendo, anunciando e defendendo a verdade bíblica. Nesse livro eu falo sobre a importância das Escrituras, sobre como a Bíblia chegou até nós. Eu garanto que se você ler esse livro, você nunca mais vai olhar para a sua Bíblia do mesmo jeito. E eu tenho alguns exemplares ali do último livro do pastor Luciano Subirá também, que é a Cultura do Jejum. Está ali, tem Pix, tenho certeza que vai te abençoar. Vira para a pessoa que está do teu lado, faz aquela cara de profeta. Fala assim, eu profetizo que você vai me dar um livro de presente. Amém, gente? Evangelho de Marcos, capítulo 10. Eu quero trazer uma mensagem assim muito simples para você hoje, mas eu entendo que faz parte da nova estação da igreja aqui. Provavelmente a sua Bíblia traz um subtítulo dizendo o jovem rico. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. É um texto muito conhecido. A palavra do Senhor diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu na sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha adolescência. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele afastou-se triste e abatido, porque tinha muitas riquezas. Queridos, quando eu olho para esse texto, eu não consigo deixar de imaginar como eu me sentiria se eu visse essa cena. Se a gente voltar um pouquinho, a gente vai perceber que Jesus ele já começava a atrair as multidões, e todo mundo queria um pouquinho de Jesus, todo mundo queria a atenção de Jesus, todo mundo queria um milagre, todo mundo queria uma palavra. E de repente a Bíblia fala que esse jovem, ele não só vem correndo, mas ele se joga de joelhos diante de Jesus e fala: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E eu acho que se eu visse essa cena, eu ia sentir assim uma espécie de uma invejinha santa desse jovem. Porque de alguma forma ele conseguiu atrair a atenção de Jesus. Ele fez Jesus parar e olhar para ele. E ele parecia tão intenso, ele vem correndo, ele se joga de joelhos. E a Bíblia diz que Jesus olha para ele e fala: por que você me chama de bom? Você quer a vida eterna? E Jesus cita uma série de mandamentos. Só que a resposta desse jovem faz ele parecer ainda mais intenso. Vamos lembrar que a gente não estava aqui no tempo da graça ainda, mas ainda no tempo da lei, e mesmo diante das exigências e da dureza da lei, esse jovem olha para Jesus e fala: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha adolescência. Uau! Eu acho que qualquer um de nós que olhasse para isso ia falar: esse jovem é intenso, ele é apaixonado, ele sabe o que ele quer. Mas Jesus, conhecendo o coração daquele jovem, a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e o amou. E Jesus fala: olha, falta uma coisa só para você. Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, então você terá um tesouro no céu. E a Bíblia não diz isso, mas eu imagino aquele jovem de joelho no chão ainda, pensando em tudo que ele tinha. E como diz o mineiro, dou conta não.
e levantando e indo embora. E queridos, diante dessa história tão conhecida, eu quero fazer 3 perguntas para você. E a primeira pergunta é: qual era o nome do jovem rico? Alguém sabe dizer? É claro que não. Por quê? Porque a Bíblia não diz o nome dele. E por que a Bíblia não diz o nome dele? Porque esse jovem teve a oportunidade de escrever o nome dele na história de Deus. Ele teve a oportunidade de, aonde a Bíblia fosse lida na história, o nome dele ser lembrado. Mas no lugar disso, ele ficou conhecido só por aquilo que era importante para ele. E nós conhecemos ele como jovem rico. Agora a Bíblia fala de um outro homem que tinha muitas posses também, um homem de bens, mas desse homem a Bíblia diz o nome. Alguém arrisca dizer quem era? Vamos lá, sempre sai. Zaqueu. A Bíblia fala que Jesus vai na casa desse homem, a Bíblia diz que ele era o principal dos coletores de impostos, então era alguém que o judeu odiava. Por quê? Porque ele era um judeu trabalhando para o Império Romano, cobrando imposto do judeu. E era normal esses homens extorquirem o povo. E quando ele reconhece quem era Jesus, antes que Jesus pedisse qualquer coisa, ele fala assim: mestre, eu vou dar metade de tudo que eu tenho para os pobres, e se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu vou restituir 4 vezes mais. E a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e falou: hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Você não precisa abrir, mas em Mateus capítulo 10, versículo 32, Jesus ensina um princípio do reino para nós. E ele diz assim: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai. Queridos, alguns anos atrás eu li um livro que me marcou demais, chamado Louco Amor, do pastor Francis Chan. E é um livro muito precioso, ele conta muitas histórias, mas uma história em especial que ele contou e eu nunca esqueci, que é a história de um homem chamado Stan. Ele diz: olha, quando você é pastor de uma grande igreja, e ele era pastor de uma mega igreja na Califórnia, e quando o americano diz que é mega igreja, é porque o negócio é mega mesmo. Ele fala: olha, quando você se torna pastor de uma grande igreja, sua igreja nem precisa ficar tão grande para você logo perceber que você não consegue fazer tudo que você tinha que fazer como pastor. Ele falou: a igreja cresce, e eu experimentei isso, eu pastoreava numa igreja com 4.000 membros. Ele falou: você percebe logo que você não consegue fazer todas as visitas que você tinha que fazer, você não consegue orar por todas as pessoas no hospital que você tinha que orar, você não consegue fazer todos os casamentos que querem que você faça, e você não consegue às vezes nem fazer todos os velórios que você precisava fazer. E ele diz: o que a gente faz como pastor? Nós nos cercamos de ministérios e de pessoas, principalmente, que nos ajudam a corresponder ao nosso chamado, sejam diáconos, pastores auxiliares, líderes de célula. E ele diz: na minha igreja não era diferente. E ele diz: olha, toda igreja tem isso, tem algumas pessoas que trabalham muito. E ele fala desse homem chamado Stan, que era um senhor já aposentado, e era aquele pau para toda a obra da igreja, sabe? Aquele que tudo que o pastor pedia, ele estava lá à disposição para fazer. E ele diz que morreu o familiar de uma pessoa da igreja, e essa pessoa liga para a igreja e fala: olha, pastor, morreu um familiar meu e boa parte da minha família não é convertida, e eu gostaria que alguém da igreja fosse fazer um culto fúnebre. E o pastor Francis Chan fala que com muitas atividades, responsabilidades, ele falou: eu não posso ir, mas eu vou enviar alguém. E ele ligou para o Stan e falou: Stan, eu preciso de uma ajuda, você pode fazer um culto fúnebre? E esse homem na hora falou: pastor, pode contar comigo. E esse homem, um evangelista, ele chegou naquele velório, quando deram oportunidade para ele ficou em pé do lado daquele caixão. E ele falou mais ou menos o seguinte, ele falou: olha, quando Jesus te chamar, não tem o que você fazer, ou você está pronto ou não está. Quando Jesus te chamar, você não vai poder parar o tempo, você não vai poder voltar atrás, você não vai poder pedir uma segunda chance quando Jesus te chamar. Ou você vai estar pronto ou não. E ele disse: se Jesus te chamasse, como chamou esse homem aqui, você estaria pronto? Esse homem fechou a Bíblia dele, sentou numa cadeira perto daquele caixão e de repente tombou para frente. As pessoas viram que tinha acontecido alguma coisa, tentaram socorrer ele, mas ele teve um mal súbito e morreu ali no velório mesmo. E aí ligaram para o pastor Francis Chan e falaram: pastor, o Stan teve um mal súbito, e tentaram reanimar ele, mas não conseguiram, e ele faleceu.
E ele falou que ficou muito contrito com aquilo, uma família muito amada, muito querida da igreja, alguém que estava com eles há muitos anos. E ele disse que logo que ele pôde, ele foi para a casa daquele homem para encontrar a família. E quando ele parou o carro dele na frente da casa, ele disse que logo os filhos do Stan vieram encontrar ele, filhos adultos. E eles abraçaram o pastor Francis Chan e falaram: poxa, pastor, a gente está tão orgulhoso do nosso pai, porque ele morreu fazendo aquilo que ele mais amava, que era falar de Jesus. E naquela noite, quem fez o velório do Stan foi o pastor Francis Chan. E ele disse que ele estava falando sobre o legado daquele homem, e de repente ele olhou para os filhos dele e teve um insight. E ele falou: olha, imagina como foi precioso para o pai de vocês, que em um instante, ele estava diante de um pequeno grupo de pessoas dizendo: esse é o meu Jesus. Mas em um segundo depois, quem estava diante do Senhor era ele. E o Senhor estava dizendo: esse é o Stan. Eu sei quem você é, entra no descanso do teu Senhor. Se confessarmos o nome do Senhor, Ele confessará o nosso. Queridos, a Bíblia, de capa a capa, ela, se a gente fosse resumir, ela é um livro falando de pessoas que creram e tiveram experiências com Deus. Então, de capa a capa, a Bíblia é um livro falando de fé. Mas mesmo a Bíblia sendo um livro falando de fé, a própria Bíblia, ela passa uma peneira e ela faz um ranking daquilo que nós chamamos dos heróis da fé. Então lá em Hebreus 11 a Bíblia faz uma lista, um ranking dos maiores exemplos da fé que nós temos nas Escrituras. Esse texto é tão forte que chega uma hora que Deus fala para mim e para você, Ele diz: olha para essas pessoas, para o testemunho de vida delas, para como elas se moviam em fé. Elas eram pessoas tão sobrenaturais que o mundo não era digno delas. Isso mexe comigo. Deus está dizendo: o mundo não merecia essas pessoas. E no meio de pessoas tão conhecidas como Davi, Moisés, Abraão, existe uma mulher chamada Raabe. Raabe era uma prostituta em Jericó que estava lá quando Josué começa a tomar posse da terra prometida. E a Bíblia diz que quando Josué manda espias para entrar em Jericó, eles passam os muros da cidade, e às vezes a gente tem uma imagem errada, né? Os muros da cidade eram muito largos, mais ou menos como daqui onde eu estou até o final do salão aqui, né? Haviam guaritas, carruagens passavam por cima. E quando esses espias estão lá, a Bíblia diz que essa mulher chamada Raabe, que era uma prostituta em Jericó, ela reconhece os espias como sendo hebreus. E ela olha para eles e fala: eu sei quem vocês são, eu tenho ouvido de vocês. Eu ouvi o que o Deus de vocês fez no Egito. E ela diz: olha, se vocês estão aqui é porque o Deus de Israel vai entregar essa cidade nas suas mãos. E ela diz: eu não vou entregar vocês, bastava ela gritar. Mas eu vou esconder vocês, e quando eu quero algo em troca, eu vou ajudar vocês a saírem da cidade, mas quando Deus entregar essa cidade nas suas mãos, eu quero que vocês guardem a minha vida e a vida da minha família. E foi o que ela fez, ela ajudou aqueles espias a fugirem, e quando Deus derrubou as muralhas de Jericó, a vida dela e da família dela foi guardada. Agora, sabe o que é mais precioso para mim? É que aonde a Bíblia for lida na história, o nome dessa ex-prostituta de Jericó que teve fé vai ser lembrado, mas o nome do jovem rico ninguém sabe qual é. E sabe o que é mais precioso? Eu amo os detalhes da palavra de Deus. Quando a gente vai lá para Mateus capítulo 1, quando Mateus apresenta a genealogia de Jesus, mais especificamente no versículo 15, e quando ele está detalhando a genealogia de Jesus, quem a gente vê lá de volta? Raabe. E a gente descobre que Jesus descendeu dessa ex-prostituta de Jericó que teve fé. E aonde a Bíblia for lida na história, o nome dessa mulher vai ser lembrado. Mas o nome do jovem rico ninguém sabe qual é, porque ele teve a oportunidade de escrever o nome dele na história de Deus, mas ele preferiu outra coisa. A segunda pergunta que eu quero te fazer sobre o jovem rico é: quais eram os bens do jovem rico? Alguém sabe dizer? É claro que não, a gente só sabe que ele tinha muitos bens. Eu vou fazer uma coisa aqui que vai te chocar, mas eu preciso fazer. Eu sei que você tem aqui amigos, você tem seus pastores aqui, você tem talvez teu discipulador, quem ganhou você para Jesus, seus parentes. Eu queria que você desse uma olhadinha em volta e você procurasse as pessoas que são importantes para você. Faz um coraçãozinho para ela, fala assim: eu te amo, você é importante para mim.
Vai dar uma olhada em volta aí. Amém, gente? Encontrou pessoas que são preciosas e importantes para você? Agora presta atenção no que eu vou te dizer. Dentro de 50, no máximo 70 anos, todas as pessoas que você conhece vão ter morrido e ninguém mais vai lembrar de você. E pouca diferença vai fazer o tipo do carro que você dirigiu ou da roupa que você vestiu. Agora, muitas vezes, a gente esquece de algumas coisas que são elementares. A primeira coisa que a gente esquece é que nós não somos daqui. A Bíblia diz que nós somos o que aqui? Peregrinos. A Bíblia diz que nós estamos de passagem, mas muitas vezes nós vivemos como se nosso lugar fosse aqui. Por quê? Porque a gente despende toda a nossa força, toda a nossa energia, todo o nosso pensamento, todo o nosso coração para uma coisa que Deus está dizendo, aqui não é o seu lugar. Sabe outra coisa que a gente esquece muito fácil? É que a gente não vai viver para sempre. Mas muitas vezes a gente vive como se fosse viver para sempre. Mas nós não vamos. Queridos, eu lembro quando eu e a Dani, a gente fez agora em setembro 17 anos de casado. E quando a gente casou, a gente foi morar num apartamento muito pequeno. Eu não sei onde você mora, mas, irmão, quando eu falo muito pequeno, era muito pequeno mesmo. 42 metros quadrados. Para mudar de pensamento, tinha que sair de casa. E com 3 quartos, irmão, quem põe 3 quartos no apartamento de 42 metros quadrados? Tinha um quarto, se o cara deitasse, o pé ficava para fora, eu acho, né? E a gente foi morar nesse apartamento, irmão, era muito pequeno. Eu lembro que eu ganhei uma TV daquelas de tubo, 29 polegadas do meu sogro, ela pegava metade da sala, né? O controle remoto eu nunca usei, porque sentava no sofá, dava para trocar assim, ó. Se era um filme com legenda, o cara ficava com dor no pescoço, né? Eu brinco que um dia acabou a energia lá em casa, a gente acendeu uma vela e logo tivemos que apagar, porque ninguém aguentou o calor. Irmão, verdade. Agora tinha uma praticidade que era muito boa. Dava para sentar no vaso e escovar o dente na pia ao mesmo tempo. Não tinha box, era aquela cortininha de banheiro. Era tão pequenininha, acontecia 2 coisas. Curitiba frio, às vezes o cara estava lavando a cabeça, batia no registro, caía aquela água fria. Chá! Outra coisa que não sei se é por causa da estática, a cortina ficava grudando na bunda, né? Então o cara tinha que lavar e ficar assim. Verdade, irmão, você está rindo porque não é você. Agora, pensa o que é um casal pouca prática. Numa casa desse tamanho, a gente resolveu comprar um cachorro. E a gente tinha um Lhasa Apso. O cachorro aprendeu a abanar o rabo de cima para baixo, porque para o lado não dava espaço. Mas brincadeiras à parte, irmão, a casa era muito pequena mesmo. E no começo foi muito bom, mas uma coisa que a gente sentia, a gente sempre muito envolvido com a igreja, é que a gente não tinha espaço para receber muita gente. Lá em casa podia chegar 3, no máximo 4. Se chegasse 5, um de nós 2 tinha que sair, porque não tinha onde escorar, é sério. E a gente começou a reclamar para Deus depois de um tempo. Poxa, Deus, quando o Senhor vai dar uma casa maior para a gente? E aí eu lembro de um dia que eu fui almoçar em casa, a Dani não estava comigo, eu coloquei a chave na porta. Irmão, não é sempre que Deus fala com clareza assim. Às vezes quando a gente prega uma mensagem com histórias, testemunhas, a gente pode passar uma imagem errada de que a gente vive ouvindo a voz sobrenatural de Deus o tempo todo. Eu quero dizer para você que não é assim. A maioria dos nossos dias não são sobrenaturais, a maioria dos nossos dias são naturais, mas é a nossa fidelidade e disciplina nos dias naturais que torna os dias sobrenaturais possíveis, amém? E nesse dia eu lembro que eu cheguei, eu coloquei a chave na fechadura, e eu lembrei da imagem da sala da minha casa, que era só um corredorzinho, e eu dei uma resmungada, eu falei, puxa Deus, quando o Senhor vai me dar uma casa maior? Irmão, eu ouvi Deus falar comigo. Deus falou para mim assim, imagina a casa dos seus sonhos. Eu falei, eita manto, terra, vem em mim que eu estou facinho, tem mistério aí. E eu falei, puxa Deus, a casa dos meus sonhos ia ser assim, eu queria ter um quarto para receber os pastores que vêm de fora, eu queria ter uma sala grande junto com a cozinha para a gente poder cozinhar e ter o povo em casa, eu queria ter espaço para receber um monte de gente. E fui falando, irmão, fui falando. Quando eu terminei, eu falei, Deus, seria assim a casa dos meus sonhos. Eu ouvi Deus falar comigo. Se eu te desse essa casa hoje, quanto tempo você ia poder desfrutar dela?
Eu fiz a conta na época, falei, Deus, eu tenho 35 anos, a média do brasileiro 70, 75 anos. Eu falei, Deus, uns 35, 40 anos. E Deus falou para mim assim, é tão importante assim mesmo? Eu falei, beleza, deixa quieto. Querido, não é que eu não goste de coisas boas, eu gosto de coisas boas assim como você. Mas não é isso que ganha meu coração. Eu fiquei 10 anos com um Gol, com 3 crianças, 3 cadeirinhas atrás, super comunhão, era o cotovelo de um no olho do outro, o pirulito de um no cabelo do outro, na hora que fechava a porta as cadeirinhas faziam assim, né? E por muito tempo eu quis trocar de carro, fui trocar agora há pouco. Agora, quando eu voltava para casa, depois de uma ministração, é claro que eu queria trocar de carro, mas o que ficava no meu coração não era, Deus, quando eu vou poder trocar de carro? O que ficava no meu coração é, Deus, eu fui fiel à mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Deus, eu estou trazendo diferença para a vida das pessoas que estão debaixo de mim. Deus, eu tô fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer, essas coisas que pesavam no meu coração. Alguns anos atrás eu estava no final de culto, ainda lá na comunidade Alcance. E no final de um culto de jovens, eu comecei a cumprimentar os jovens. De repente eu vi um rapaz que eu nunca tinha visto. E ele chegou e me cumprimentou e falou assim, ô pastor, você pode me ouvir um pouco? Eu falei, claro. Ele falou, mas eu preciso de um tempinho. Eu lembro que eu puxei 2 cadeiras e falei, cara, pode falar. E ele falou, eu preciso contar a minha história. Ele falou, pastor, eu nasci num lar cristão. Eu cresci dentro da igreja. Ele falou, mas quando eu cheguei na adolescência, houve uma situação de adultério entre os meus pais não conseguiram restaurar o casamento, eles se divorciaram e foi muito difícil para a gente ali num contexto familiar. E eles não só se divorciaram, mas se afastaram da igreja. Ele falou, eu e minha irmã, a gente tentou permanecer fiel durante um tempo ainda, mas... Ele falou, há 2 anos atrás, minha mãe foi morar fora do Brasil, eu fui morar com ela. Ele falou, pastor, aí fora do Brasil, longe da igreja, longe dos amigos cristãos. Ele falou, aí eu me afastei de Deus de verdade. Ele falou, eu me afastei, eu fiz coisas que eu não devia fazer. E ele falou, pastor, há muito tempo Deus não falava mais comigo. Ele falou, mas um dia desses, eu tive uma experiência. Ele falou, eu não sei te explicar, mas Deus falou comigo. Eu acordei uma manhã e eu ouvi Deus falar comigo de forma muito clara. E eu ouvi Deus dizer para mim assim, se você não voltar para mim agora, você não volta nunca mais. Ele falou, pastor, não sei te explicar, mas aquilo me deu um desespero, um senso de urgência. E eu falei, eu preciso voltar para o Brasil, porque se eu não voltar para o Brasil, eu não vou conseguir voltar para Jesus. Ele falou, eu cheguei desesperado para minha mãe, falei, mãe, eu preciso voltar, eu preciso ir embora. Ele falou, pastor, eu peguei um avião e eu acabei de chegar no Brasil e eu preciso voltar para Jesus, você pode me ajudar? Eu falei, cara, claro que eu posso te ajudar. E eu lembro que eu e minha esposa mesmo, a gente começou a acompanhar esse menino, e ele era um menino assim, muito precioso, apaixonado por Jesus. E ele veio, ele abriu seus pecados, ele abriu seu coração, ele passou por um período ali de cura, de santificação. A gente tirou os carrapichos dele, né? Ele foi alguém assim que a igreja toda amou muito rápido. Era alguém que a gente estava na casa dele, ele estava na nossa casa. E queridos, exatamente 1 ano depois, ele estava assim bombando na fé, apaixonado por Deus. Eu lembro que ele era tão intenso que eu tinha uma célula que acontecia na minha casa, sexta-feira, 11 horas da noite, que a gente fazia muito para o pessoal que saía da faculdade. E ele já ajudava a liderar uma célula na quinta-feira, se eu não me engano. Mas ele tão intenso, sabe aquele cara que toda hora ele está num culto em algum lugar, não tem culto na igreja, ele está em outro lugar. Ele ajudava a liderar uma célula na quinta, mas mesmo assim continuava indo na minha casa na sexta. E eu lembro que chegou uma sexta-feira de novembro, eu lembro que estava bem quente. E a gente já estava morando numa casa maior, glória a Deus, aleluia. Às vezes é só a gente abrir mão que Deus dá. Alguém diz que Deus está pronto a nos dar qualquer coisa, que a gente esteja pronto para devolver para Ele assim que Ele pedir. E a gente já estava numa casa maior. Eu lembro que tocou o interfone do condomínio onde a gente morava. Eu fui abrir o portão, era ele estava feliz. Ele me deu um abraço, um beijo no rosto, e a gente entrou para a célula. Eu acho que a gente estava umas 18 pessoas, e eu lembro que minha casa era assim,
era um sobrado, chama sobrado aqui também, né? Uma casa de 2 andares. Então era assim, eu estava sentado na escada falando, que dava para o andar de cima, aqui era a sala de jantar e aqui a sala de TV, um L. E as pessoas estavam espalhadas. O período de adoração já tinha acabado, eu estava compartilhando a palavra e de repente ele estava à minha direita, ele fez um comentário engraçado, todo mundo deu risada, eu me voltei para olhar quem estava na minha frente. E de repente eu ouvi um barulho do meu lado, buf! Quando eu olhei para o lado, esse menino ele tinha simplesmente tombado para frente. Irmão, no impulso, eu só pulei da escada, eu estiquei o corpo dele no chão, eu comecei a orar, mas assim que eu comecei a orar, eu vi que a boca dele estava ficando roxa e a impressão que eu tinha é que ele estava parando de respirar. E eu lembro que na hora eu falei, gente, é sério, chama o SAMU. O pessoal ligou para o SAMU, irmão, não sei nem como que aconteceu. Quando eu vi, eu estava fazendo massagem cardíaca e o Eber, que era um discípulo meu, que é missionário na Alemanha, hoje estava fazendo respiração boca a boca. Nisso o SAMU atendeu e eles falaram, a gente está indo para aí, mas faz o seguinte, faz 15, se eu não me engano, 15 massagens e 3 respirações. Irmão, você não tem ideia de como cansa aquilo, porque estava calor, eu lembro que escorria suor. Só que se eu parasse, na hora eu vi que ele arrochava a boca e a impressão que eu tinha é que ele não estava respirando sozinho. E eu lembro que eu falei, Éber, a gente não pode parar porque eu acho que ele não está respirando. E de repente, 15 minutos depois, o SAMU chegou e eu lembro que era um paramédico bem alto, se eu não me engano, 2 auxiliares junto. E ele chegou, já abriu a camiseta dele, ele veio com uma maletinha assim, que era uma maleta com uma telinha de LCD, que era aquele desfibrilador, é difícil para um pregador falar uma palavra dessa. E ele já colocou ali, né, os eletrodos e deu o primeiro choque. Quando ele deu aquele buf, eu vi que aquele monitor fez assim. Eu falei, meu Deus, o coração dele não está batendo mesmo. E quando o médico viu isso, ele gritou, adrenalina, adrenalina. Deram 2 ampolas de adrenalina para ele, deu adrenalina e choque. Bum! E de volta. E respiração e choque. E aí o médico pediu adrenalina de volta, ele fez isso 3 vezes. Eu descobri depois que parece que é o máximo que se dá. A gente está aqui com o Marcos, que sabe bem disso. Irmão, foi passando 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos, 12 minutos, me deu um desespero. Eu lembro que eu saí para fora, tinha um murinho que dividia um sobrado do outro. Eu coloquei a minha cabeça naquele muro e eu lembro da oração que eu fiz. Foi uma das orações mais intensas da minha vida. Eu falei, Deus, o Senhor conhece a minha vida de oração. Eu falei, mas essa oração aqui o Senhor precisa responder. Eu falei, Deus, não deixe esse menino morrer aqui, não no chão da sala da minha casa. Eu falei, Deus, ele tinha 23 anos, se eu não me engano. Eu falei, Deus, ele tem 23 anos, ele está apaixonado pelo Senhor, não deixa ele morrer assim, não aqui, não desse jeito, não na minha casa. Eu falei, Deus, essa oração o Senhor precisa responder. Quando eu terminei de orar, eu entrei para dentro de casa e o médico que estava ajoelhado na frente daquele menino, na hora que eu entrei, ele levantou e olhou para mim e falou assim, ó, a gente vai parar porque ele foi a óbito mesmo. E quem estava lá em casa na hora começou a chorar, a gente não sabia direito o que fazer. E quando a pessoa vai a óbito, o SAMU não leva. Então, aquele menino ficou morto no chão da sala da minha casa até quase 3 horas da manhã. Eu lembro que um pouco antes do SAMU chegar, o pastor Luciano Subirá me ligou, a gente morava pertinho, ele falou, Farley, eu fiquei sabendo o que aconteceu, eu estou indo aí para sua casa. Eu falei, pastor, não venha porque nem eu vou ficar aqui. Eu falei, só estou esperando o ML chegar e eu vou para casa da minha sogra. Eu falei, só que a gente tem discipulado amanhã de manhã. Eu falei, não desmarca, porque eu vou precisar de você. Queridos, quando o carro do ML chegou, ele não passava no portão do condomínio. E eu tive que tirar a manta do sofá da minha sala para colocar o corpo dele, para ajudar a carregar o corpo dele para fora. E foram horas assim, muito difíceis. Eu lembro que a gente não quis dormir em casa. O Caleb, meu filho mais velho, tinha 6 meses. E a gente foi para a casa da minha sogra, eu não consegui dormir aquela noite, fiquei rolando de um lado para o outro. Eu levantei de manhã para ir para a casa do pastor Luciano, e no caminho da casa do pastor Luciano, eu passei na frente da minha casa e o carro dele estava estacionado lá até aquela hora. Eu falei, Deus, por que isso? Por que isso? O Luciano tentou me consolar, mas na noite do dia seguinte, no final do dia, eu fui no velório daquele menino. E eu lembro que logo que eu cheguei, ele foi velado na igreja que ele cresceu.
E quando eu entrei na igreja, alguns jovens da Alcance, que era a minha igreja, chegaram para mim e falaram assim: pastor, ele te contou o que aconteceu essa semana? Eu falei: gente, não. Eles falaram: mas pastor, ele contou para todo mundo. Eu falei: gente, eu não tinha nem visto ele essa semana. E aí eles me contaram que na quarta-feira ele tinha ido num culto no Bola de Neve, e ele tinha contado para os amigos que ele tinha tido a primeira visão aberta da vida dele. Ele disse que no meio da adoração ele teve de repente uma espécie de um arrebatamento de espírito, e ele se viu no meio de um exército de pessoas vestidas de branco. Elas estavam com os braços enganchados e elas marchavam em direção de Jesus e elas cantavam: Santo, Santo, Santo. E cada vez que eles diziam santo, eles iam para mais perto de Jesus. Se aquela experiência foi tão forte que quando ele voltou ele teve dificuldade de lembrar onde ele estava. Naquela hora que eles me contam isso, Deus me lembra, e Deus me fala: lembra o que ele te disse um ano atrás? Que se ele não voltasse agora, ele não voltaria nunca mais. E Deus me falou: não fica com o coração assim, porque ele não estava no lugar errado, nem na hora errada, ele estava no lugar certo, na hora certa. E naquela noite eu simplesmente levei ele dali. É por isso que Eclesiastes diz que a casa de luto é melhor do que a casa de festa, porque a casa de luto nos faz lembrar que nós não vamos viver para sempre. Aquele jovem que vem correndo na direção de Jesus, ele parecia intenso, mas ele era morno. E queridos, o que eu tenho aprendido nesses anos é que tudo em relação ao Senhor é o valor que nós damos. Se eu perguntar aqui, quem aqui quer mais de Deus, eu tenho certeza que todo mundo vai levantar a mão se está num culto. Vamos fazer um teste? Levanta a mão aí, quem aí quer mais de Deus? Irmão, todo mundo vai levantar a mão, mas eu tenho aprendido que a grande questão não é se eu quero mais de Deus ou não, mas se eu desejo ao Senhor mais do que todas as outras tantas coisas que podem ser desejáveis nessa vida. A grande questão não é se eu quero agradar a Deus ou não. Se eu perguntar aqui quem quer agradar a Deus, todo mundo vai levantar a mão. Mas a grande questão é se eu quero agradar a Deus mais do que eu quero agradar a mim mesmo. A grande questão, irmão, não é se eu quero intimidade com Deus ou não. Todo mundo aqui vai falar que quer, a gente vai cantar de intimidade. Mas a grande questão não é se eu quero intimidade ou não, mas se eu desejo intimidade mais do que eu desejo gastar tempo com as redes sociais, com a TV, ou seja, com o que for. A grande questão não é se eu quero santidade ou não. A gente vai usar camiseta, pulseira, falando de santidade ao Senhor. Vamos cantar sobre isso. Mas a grande questão não é se eu quero a santidade ou não, mas se eu desejo essa santidade, mais do que eu desejo colocar os meus olhos no que eu não deveria, ou passar dos limites do meu namoro, ou qualquer outra coisa. Aquele jovem queria a vida eterna, eu não tenho dúvida disso, mas não era o que ele queria mais. Existe um texto de Mateus, você nem precisa abrir, Mateus 13,44, que eu amo, que Jesus está explicando o que é o reino. E quando pergunto para ele o que é o reino de Deus, ele diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, qual certo homem, tendo achado, o escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e adquire aquele campo. Quando eu olho para esse texto, eu imagino um cara carpindo ali, passando a enxada num terreno, e de repente ele bate alguma coisa dura, ele fala: o que é isso? Ele varre e descobre um tesouro. Ele esconde de volta, e a Bíblia diz que ele sai com tristeza, falando: eu vou ter que vender tudo que eu tenho. É isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ele, transbordante de alegria, ele se desfaz de tudo que ele tem para adquirir aquele campo. Por quê? Porque independente do que ele tenha, quando ele olha para aquele tesouro, tudo o resto perde o valor em comparação com aquele tesouro. O que Jesus está ensinando para nós é que o dia que a gente olhar para o reino de Deus e para as coisas de Deus assim, nós encontramos o reino. E querido, eu quero fazer uma última pergunta para você sobre o jovem rico. E a pergunta é: quem teria sido o jovem rico se ele tivesse dito sim ao convite de Jesus? Querido, eu sei que o número 12 tem uma simbologia profética, mas pensa no seguinte: esse foi das poucas pessoas da história que viveram na mesma região de Jesus, nos mesmos dias de Jesus, e a Bíblia diz que Jesus olha para ele, o amou e falou: vende tudo que você tem, depois vem aí, siga-me. Para quem mais Jesus falou isso? Para quem mais?
para os discípulos. Você já pensou que se esse jovem tivesse dito sim para o convite de Jesus, talvez a gente tivesse 13 discípulos e não 12? Você já pensou que se esse jovem tivesse dito sim para o convite de Jesus, talvez a gente tivesse algumas epístolas com o nome dele? Você já pensou que se esse jovem tivesse dito sim para o convite de Jesus, talvez a gente tivesse um evangelho escrito por ele? E eu quero transferir essa pergunta para você. Quem pode ser você se você realmente disser sim para o convite pessoal de Jesus para você? Eu não estou falando de salvação, irmão. Estou falando de chamado, de propósito. Sabe, eu nasci num lar cristão. Meus pais se converteram, eu tinha 1 ano de idade. E quando eu cheguei ali nos 13 para 14 anos, eu digo que eu tive uma tentativa frustrada de me desviar. Porque eu comecei a trabalhar o dia inteiro antes dos 14 anos e estudar à noite. E eu estava muito cansado e aí com dinheiro. E eu me encantei com aquilo e chegava no final de semana e dizia que eu estava muito cansado para ir para a igreja e eu vivi um esfriamento espiritual. E isso foi até os 15, quase para 16. E eu lembro que eu fui me afastando, me esfriando. Eu lembro que uma noite eu estava no meu quarto deitado. E eu estava ali quase para dormir. Eu não sei se você já teve a experiência de ter uma visão aberta ou alguma coisa assim, mas parece que a gente fica meio bobo, né? Aí só quando termina que se fala, meu Deus, o que eu vi? E eu lembro que eu estava deitado no meu quarto, eu estava quase dormindo e de repente eu comecei a ouvir. Irmão, não ouvi no espírito, no coração, eu ouvi mesmo. E eu ouvi um buchicho, assim ó. E eu fiquei ouvindo aquilo e eu tinha certeza, eu falei para mim mesmo, eu estou ouvindo alguém orar por mim. Quando eu pensei nisso, eu ouvi foi a única vez que eu ouvi a voz audível. Eu ouvi uma voz que gritou no meu quarto. Samuel 2. Irmão, quando eu ouvi Samuel 2, saiu voando coberta, travesseiro. Quase levei a porta comigo. Eu saí catando cavaco, que aqui é correr de 4, que a gente chama, né? Sabe que o cara tropeça, ele começa a correr com a mão junto. Entrei no quarto dos meus pais, meti a mão na luz. Minha mãe já sentou na cama, meu pai ficou de boca aberta, olhando para o teto, tentando entender o que estava acontecendo. E eu falei, mãe, eu estava ali, de repente comecei a ouvir um buchicho no meu ouvido, e eu ouvi uma voz que gritou no meu quarto, Samuel 2. Minha mãe, sentada na cama, ela falou, foi Samuel 2 que você ouviu? Eu falei, foi. Ela pegou a Bíblia que estava no criado mudo do lado da cama e ela começou a chorar. Ela começou a chorar, eu olhei para ela e falei, mãe, você está me assustando. Ela falou, Farley, eu tenho visto você se afastar de Deus. E alguns dias atrás eu dobrei o joelho, onde você está na cama? E eu fiz uma oração para Deus. Eu falei, Deus, eu não gerei filho para morrer e ir para o inferno. Ou o Senhor resgata o meu filho, ou pode matar ele primeiro. Eu falei, credo, mãe. E ela falou, eu prefiro ver você dentro de um caixão, descer você num buraco e jogar terra em cima de você, do que ver você se perder e ir para o inferno. E ela falou, eu orei outra coisa. Eu falei, Deus, assim como Ana entregou Samuel para ser um sacerdote na sua casa, eu estou te entregando o Farley. Ou o Senhor aceita, ou pode matar ele primeiro. Pensa num cara que sentiu vontade de ir para a igreja de repente. Agora, queridos, sabe o que leva uma mãe a fazer uma oração dessa? Eu não sei aqui, acho que tem vários pais e mães aqui pelas crianças, mas ser pai é uma coisa muito louca, né? Porque eu lembro que quando a Dani estava grávida do Caleb, que era o nosso primeiro filho, eu super participei, eu fui em todas as ecografias, eu fiz uma lista no iPod para ele, eu colocava a luz na barriga, irmão, eu participei de tudo. E alguns amigos que já eram pai falavam assim, cara, deixa eu te falar uma coisa, você acha que você está entendendo, mas só vai cair a ficha quando nascer. Eu falava, esses caras que não aproveitaram nada, eu estou super envolvido, tenho até as vontades de comer as coisas, né? Mas a grande verdade é que só quando você está no centro cirúrgico e vem aquele médico, aquela trouxinha azul marinho, e coloca no seu colo, e você olha e fala, meu Deus, vou ter que cuidar agora.
Eu lembro que o Caleb era bem branquinho, ele tinha uma veiazinha que aparecia no nariz. Irmão, quando eu olhei para ele, minha vida mudou. Vem um amor que você não sabe de onde que vem. Eu não sei se é mais difícil se eu amar algo que não tem um rosto, né? Mas eu não sei, eu só amei. Sua vida muda. Você ama, ama, ama. Você não sabe explicar de onde vem o amor de Deus. Isso me revelou muito o amor de Deus. E eu lembro que quando o Caleb estava com 6 meses, eu acordei um dia. Irmão, se você é sanguíneo, você vai me entender. Porque o sanguíneo é assim, o sanguíneo é feliz, ele está tudo bem. Infeliz é quem fica perto dele. Né? Porque o sanguíneo ele está bem, ele está alegre, ele está feliz, só fica azucrinando a vida de todo mundo que está perto dele. E aí o sanguíneo é assim, acorda, dá uma louca. Eu acordei um dia, me deu uma louca. Eu falei, eu vou lá comprar um daqueles DVD infantil pro Caleb. Falei para minha esposa, estou saindo, estou indo lá comprar um DVD infantil. Ela olhou para mim, psicóloga com especialização em terapia familiar. Farley, não é a idade ainda, ele não vai absorver. O que eu falei? Ah, entendi, amor, tá bom. É claro que não. Falei, deixa com o Beck. Fui lá, comprei o DVD e levei. Esses DVDs são uma bênção, né? É que agora tem o celular. Na época não tinha tudo no celular assim, então era o DVD. E o DVD é uma bênção, porque às vezes está aquele tumulto, as crianças estão pegando fogo, e aí você põe o DVD, é 1 hora de paz. Eu lembro que, né? Agora, por outro lado, irmão, é tipo IHOP. 24 horas por dia, 7 dias na semana. Cara, tinha uns DVD que eles assistiram. Cara, tinha um DVD da Aline Barros. Mas que eles ouviram. Eu acho que no arrebatamento eu vou ouvindo a música do DVD infantil da Aline Barros. Mas ouviram. Eu lembro que um dia eu estava cozinhando em casa, 3 crianças. Mas estavam... Eu falei, Dani, pelo amor de Deus, eu não consigo nem cozinhar. Bota alguma coisa para as crianças assistirem para eu conseguir terminar de cozinhar. Aí ela foi, quando eu vi, ela baixou na sala e tirou o DVD da Aline Barros. Eu falei, esse aí não, pelo amor de Deus. Acho que se eu ver a Aline Barros na rua, eu dou um soco nela. Verdade, irmão. Tô traumatizado, tô abrindo meu coração para você. Mas voltando para a história, fui lá, peguei o DVD, era um DVD do Diante do Trono, e eu cheguei correndo em casa empolgado, já botei o DVD ali, fui no andar de cima, peguei ele, e eu lembro que eu sentava no sofá, eu cruzava a perna, colocava a bundinha dele aqui, eu dava os dedos, ele segurava igual uma moto. E quando começou a aparecer aqueles personagens do Diante do Trono, ele começou a fazer assim... Irmão, comecei a olhar para ele e comecei a chorar. E homem chora feio. Diferente de mulher, eu não sei se é porque não treina. Porque a mulher, ela chora, o choro da mulher é assim, ó. Ela sempre tem um lenço, se ela não tiver, acho que materializa, né? E ela chora assim. Agora o homem chorando, ele parece o Chewbacca. O homem chora feio, o homem é feio. Você vai orar por homem num culto de quebrantamento, cara, todo pastor já teve um cadarço de ranho aqui, assim, ó. O cara levanta, fica assim, né? O pastor que não teve cadarço de ranho no ombro é Nutella. E aí eu tô chorando, bem nessa hora desce minha esposa. Aí a Dani vai descendo e olha para mim e fala assim, você tá chorando? Vou até falar, não, tô suando pelos olhos. Aí ela fala, por que você está chorando? Eu falo, não sei. Irmão, estava chorando de amor. Porque só de olhar para ele não precisava fazer nada. Só por ele ser quem ele é. Meu filho, ele me fazia chorar. Agora, o que leva uma mãe a dobrar o joelho diante de Deus e falar, Deus, o Senhor resgata meu filho, ou pode matar ele primeiro? Sabe o que leva uma mãe a fazer isso? É entender que as coisas espirituais e eternas são muito mais importantes que as coisas naturais e passageiras. Logo depois disso, eu voltei para a igreja. Eu tinha 16 anos. Eu não lembro quem pregou, eu não lembro que foi pregado, mas eu lembro que teve um apelo. Era um púlpito mais ou menos dessa altura, coberto de carpete verde musgo. E naquela noite, num culto com umas 12 pessoas, eu entendi o meu chamado. E eu lembro de ir para frente, abraçar aquele púlpito e chorar e falar, Deus, esse aqui é o meu lugar. O Senhor me chamou para ser um pregador. Eu vou pregar, eu vou viajar as nações pregando, eu vou ser um pastor de tempo integral.
E eu nunca deixei de perseguir essa convicção. É claro que nem todo mundo vai ter tempo integral e nem todo mundo vai ser pastor. Glória a Deus por isso. Mas não existe melhor vida que a gente possa levar do que fazer o que Jesus nos chamou para fazer. Eu vejo as pessoas deixarem seu chamado, querido, pelas coisas mais variadas. Mas eu acredito que o principal motivo pelo qual as pessoas deixam o seu chamado é porque elas enchem a sua vida de tantas coisas que são só para elas, que chega um tempo que elas não têm mais tempo para as coisas de Deus. A gente corre atrás do prazer, da satisfação, da realização. Agora eu garanto para você, todo ministério tem desafios, todo chamado tem desafios. Mas o lugar da sua realização é construindo coisas que são eternas. Essa vida é tão curta quando você compara isso à eternidade. Mas a chance que a gente tem de fazer algo para o Senhor é aqui. E o que a gente faz aqui vai ecoar por toda a eternidade. Eu creio que o momento de virada para a igreja é quando as pessoas param de ser espectadores e elas entendem que a comunhão é o núcleo que nos empurra a corresponder ao nosso chamado, ao nosso propósito. É quando eu passo a entender que eu estou aqui não como espectador, mas que eu sou parte, eu sou uma engrenagem daquilo que Jesus está fazendo nos nossos dias. Existe uma frase do Global Youth Movement que eu gosto muito, e eles dizem assim que toda geração tem a oportunidade de mudar a história, mas essa aqui é a nossa vez. E Jesus nos escolheu para esses dias, Ele nos deu esses dias, essa é a nossa vez. Jesus quer fazer algo na nossa geração e você faz parte disso. Eu vou fazer um convite muito simples. Eu queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei de onde você veio, mas se essa mensagem falou com você e você de alguma forma reconhece que você não tem correspondido ao seu chamado como você deveria, mas essa noite, se o Espírito Santo está movendo seu coração, e o clamor do seu coração, Jesus, me perdoa. Me perdoa porque eu tenho priorizado aquilo que não é prioridade. Me perdoa porque eu tenho gasto todos os meus dias e todo o meu tempo para mim mesmo. Me perdoa porque eu não tenho colocado as coisas eternas em primeiro lugar. Mas eu quero mudar isso. Talvez o Espírito Santo esteja te lembrando das palavras que você já recebeu, do chamado que queimou no seu coração um dia, mas parou de arder, das palavras proféticas que você recebeu. E eu sei que essa é uma resposta que não resolve tudo, mas é uma resposta do tipo: Jesus, eu quero, mas me ajuda. Eu não quero ser como o jovem rico que levantou e foi embora. Eu quero mudar isso. Se essa é a sua oração, eu queria que você levantasse o seu lugar e viesse aqui para frente. Quando a gente faz um apelo, não é para ficar bonito aqui ou mostrar que a mensagem funcionou, mas é para dar para você uma oportunidade de dizer: Jesus, essa palavra é minha, ela é para mim. Eu recebo, ela é minha hoje. Isso é meu. A resposta é minha. Eu quero que você rapidamente saia do seu lugar e venha aqui para frente. Eu gostaria de orar com você, os pastores, o Davi e a Ana, orarem com você. Ah, Jesus, que seja um novo tempo para essa casa, Senhor. Que o nosso destino profético venha queimar no nosso coração. Que o Senhor nos livre de todo comodismo, egoísmo, de tudo aquilo que nós construímos só para nós mesmos, Senhor. Que haja uma inquietação santa no nosso coração, de corresponder à sua vontade, de entender, Pai, a oportunidade que é, o privilégio que é nós construirmos coisas que vão ecoar por toda a eternidade, Senhor. Nos dá esse senso de propósito, esse senso de eternidade, Pai.
nos ajuda, nos livra de nós mesmos, do nosso egoísmo de vivermos só para nós mesmos. Eu queria pedir pro Felipe, a Gra, o Davi e a Ana me ajudarem a orar com esses irmãos. Essa não é a hora de você repetir uma oração comigo, mas é a hora de você rasgar seu coração para o Senhor. Davi, você pode ajudar a gente na adoração aqui também? Rasga seu coração, pede perdão, fale no que você tem falhado. Talvez você precise falar do que você vai mudar. Eu creio que para alguns de vocês, o Senhor está dizendo que você precisa mudar isso na sua vida. Você precisa orar mais, você precisa jejuar mais, você precisa ler mais a minha palavra. Você precisa pensar menos em você mesmo e mais nas coisas do alto. Você tem sido um homem, uma mulher da terra, mas eu te chamei para ser um homem, uma mulher do céu. Rasga seu coração. O dia que eu entendi meu chamado era numa reunião muito mais simples, com muito menos pessoas. Essa pode ser uma reunião tão simples, mas que pode mudar a sua história, a sua eternidade, a eternidade de outras pessoas. Com todo meu ser.